Na aula de hoje, vamos falar sobre problemas envolvendo equação de primeiro grau. Então, primeiramente, para resolver os problemas, eu tenho que saber resolver uma equação de primeiro grau. No caso, descobrir o valor desconhecido, que é o valor das letras. Pode ser x, y e assim sucessivamente. Então, para resolver um problema de primeiro grau, primeiramente, todo problema eu tenho que ler, tá? Ler e entender. Eu preciso ler uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 10 vezes até eu entender o problema. Segunda coisa é identificar o termo desconhecido, tá? Ou seja, eu tenho que entender o que o problema quer, tá? Descobrir qual a solução que é a melhor possível para resolver o meu problema. 3. Fazer uma sentença matemática, ou seja, eu tenho que ler o problema, tenho que entender o problema e passar por uma sentença matemática. Ou seja, o que está escrito eu tenho que transformar num padrão matemático. Tá? Ou seja, quando eu for fazer a minha sentença matemática, vai ter que aparecer uma letra, porque é uma equação de primeiro grau. Depois que eu faço a minha sentença matemática, eu tenho que determinar o valor desconhecido. Ou seja, eu tenho que resolver a equação de primeiro grau. E por último, eu tenho que ter uma resposta. Todo problema exige uma resposta. Tá? Então, a solução tem que ter a leitura, quantas vezes for necessário. Eu tenho que identificar o termo desconhecido, entender o problema. 3. Eu tenho que fazer uma sentença matemática. O que seria uma sentença matemática? 2x mais 5 igual a 10. Isso é uma sentença matemática. 2 vezes 4 mais 10 igual a 30. Isso é uma sentença matemática. Determinar o valor do termo desconhecido, ou seja, resolver a minha equação de primeiro grau. E por último, a resposta. Numa avaliação, se eu resolver tudo certo e não colocar uma resposta, pode ser descontado uma quantidade de pontos da questão. Tá? Então, muito cuidado. Tá? Então, os itens de uma solução de um problema. Leitura, identificação do termo desconhecido, sentença matemática, determinar o valor do termo desconhecido e uma resposta. Eu coloquei do lado aí alguns itens importantes na solução de um problema. Um número. Quando aparecer no problema escrito um número, vocês vão representar pela letra X. Dobro de um número, 2x. Triplo de um número, 3x. Quádruplo de um número, 4x. Antecessor. Lembrando que antecessor é o que vem antes. Vocês vão representar no problema por x menos 1. Por que x menos 1, antecessor? Por exemplo, se eu tenho 5, o antecessor do 5 é o 4. Então, 5 menos 1, 4. O antecessor de 10 é o 9. Então, 10 menos 1, 9. É por isso que o antecessor é representado por x menos 1. Sucessor de um número, x mais 1. Lembrando que sucessor é o que vem depois. Por exemplo, o sucessor do 20 é o 21. Tá? Então, x mais 1, ou seja, 20 mais 1, 21. O sucessor do 15 é o 16. Então, seria 15 mais 1, 16. Por isso que o sucessor é representado por x mais 1. Consecutivo. Consecutivo são números que vêm um depois do outro. Um exemplo, os números consecutivos do 5. 5, 6 e 7.
Números consecutivos do 10. 10, 11 e 12. Então, lembrando que os consecutivos, quando aparecer no problema, consecutivos de um número, eu vou representar meu problema por x, x mais 1 e x mais 2. Se fosse 4 números consecutivos, x, x mais 1, x mais 2 e x mais 3. Números pares. Os números pares no problema são representados por 2 vezes x. Por que 2 vezes x? Repare, se eu substituir o x por 1, eu vou ter 2 vezes 1, 2. 2 é um número par. Se eu representar o x por 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 é um número par. Se eu representar o 2 e multiplicar por 3, 2 vezes 3, 6. Então, toda vez que no problema ele me pedir um número par, eu vou representar por 2 vezes x. Número ímpar. No problema, ele é representado por 2x mais 1. Um exemplo. Se eu substituir o x por 1, eu vou ter 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Reparem que no final da conta deu 3. 3 é um número ímpar. Eu vou substituir o 2 agora. Desculpa aí, eu vou substituir o x por 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Repare que no final da conta eu obtive 5. 5 é um número ímpar. Eu vou substituir o x por 3. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, toda vez essa representação, ela sempre vai dar um número ímpar. Exemplos de problemas, tá? Então, como eu disse, vou ter que começar com a leitura do problema. O dobro de um número somado a 10 é igual a 30. Qual esse número? O dobro de um número somado a 10 é igual a 30. Qual esse número? Então, o meu valor desconhecido eu vou representar por x. Ele coloca aí que o dobro de um número. Como eu coloquei no nosso lembrete de agora, dobro de um número é representado por 2x. Soma mais. Então, qual a sentença matemática? Então, eu vou colocar uma sentença matemática aí do jeito que eu estou lendo. O dobro de um número, 2x, somado mais 10 igual a 30. Essa é a minha sentença matemática que eu preciso. E o problema, entendi o problema, o que o valor desconhecido eu representei por x e a minha sentença matemática. O dobro de um número, 2x, mais 10 é igual a 30. O que o problema está expondo, eu passo para uma sentença matemática. Meu próximo passo é resolver essa equação de primeiro grau. Nas aulas anteriores, nós fizemos atividades sobre equação de primeiro grau. Sempre eu trabalho com operação inversa. O que é soma passa a ser subtração, o que é multiplicação passa a ser divisão. Sempre com operação inversa, tá? Sempre eu tenho que separar o x dos números. No caso aí, 2x mais 10 é igual a 30, eu vou repetir o 2x igual a 30, repetir o 30. Repare aí que o 30 está positivo, ele continua positivo. Eu estou tirando o 10, que não tem a letra, e passando para o lado do 30, que é um número. Então, como eu tenho aí mais 10, ele vai passar a ser menos 10. Então, 2x, que é igual a 30 menos 10, 20. Agora, o 2, ele está multiplicando o x. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 20 dividido por 2, 10. Resposta. Qual é esse número? Esse número é 10. Lembrando que todo problema tem que ter uma resposta. Como eu falei, leitura, valor desconhecido, entender o problema, sentença matemática, resolver a equação e resposta. Tá?
Nosso segundo problema aí, ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes até eu entender o problema. Pensei em um número, multipliquei por 5, subtraí 12 e o resultado deu 18. Que número pensei? Vamos ler. Pensei em um número. Bom, se eu pensei em um número, eu não sei que número é esse. Eu vou representar pela letra X. Subtrair menos. Tá? Então, valor desconhecido X, que eu não sei, subtrair menos, multipliquei vezes, tá? Então, sentença matemática. O número que eu multipliquei por 5, 5x, menos 12, igual a 18. Um número desconhecido, que é o x, multipliquei por 5. 5 vezes x, 5x. Menos 12, que é igual a 18. Vamos resolver agora a equação de primeiro grau, sempre separando a letra dos números. Repetindo 5x, que é igual. 18 já está do lado que eu quero, tá? Então, ele não muda de sinal. O menos 12, ele está trocando de lado. Trocou de lado, troca de sinal. Se ele era negativo, passa a ser positivo. Repetindo 5x, que é igual a 18 mais 12, 30. Então, o 5 ele está multiplicando o x. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x que é igual a 30 dividido para 5, 6. Resposta. Pensei no número 6. Tá? Então, leitura, valor desconhecido, sentença matemática, solução e resposta. Tá? Muito cuidado. Sempre trabalhando com a operação inversa. Esse exemplo agora, então a dificuldade vai aumentar um pouco, tá? Mas é só questão de entendimento. Leitura é a coisa principal no problema. Se eu multiplicar a minha idade por 3, somar 8 anos ao resultado e dividir o total obtido por 4, ficarei com 17 anos. Quantos anos eu tenho? Se eu multiplicar minha idade por 3, somar com 8, ao resultado e dividir o total obtido por 4, ficarei com 17 anos. Quantos anos eu tenho? Então, o que eu entendi disso? A minha idade desconhecida. Então, vou representar pela letra X. Multiplicar por 3, tá? Então, eu peguei a minha idade desconhecida e multipliquei por 3. Então, eu obtive 3x. Somei com 8. Soma, sinal de mais. Tá? Então, a sentença matemática que eu preciso fazer. Peguei a minha idade desconhecida que eu representei por x e multipliquei por 3. A minha idade. Então, eu obtive 3x. Mais 8. Ou seja, eu somei a 8 a minha idade, que eu tinha acabado de multiplicar por 3. Por que representa a minha sentença matemática por um parênteses? Porque eu ainda falta eu dividir esse resultado por 4. Tá? Ele fala aí no problema que eu tenho que o resultado obtido eu tenho que dividir por 4. Então, x, multipliquei a minha idade desconhecida, que eu representei por x, por 3. Então, eu obtive 3x. Eu somei com mais 8 anos, então mais 8. Dividido esse resultado por 4, que é igual a 17, que ele disse que eu obtive 17 anos. Então, já fiz a minha sentença matemática, já fiz a minha leitura, já fiz minha sentença matemática, agora eu vou resolver a minha equação. Vejam aí que o 4 ele está dividindo
A operação inversa da divisão é a multiplicação. Repetiu 3x mais 8, que é igual a 17. Se o 4 estava dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Sempre que trocar de lado o número, tem que trocar o sinal. O 4 estava dividindo, ele vai passar a multiplicar. 3x mais 8, que é igual a 17 vezes 4, igual a 68. Próximo passo, tirar o 8 do lado do x. Vou repetir o 3x, que é igual a 68, menos 8. A operação inversa da soma é a subtração. Então, 68 menos 8, 60. Agora só falta tirar o 3 do lado do x. Reparem que o 3 do lado de uma letra está multiplicando. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. 60 dividido para 3, 20. Resposta, eu tenho 20 anos. Próximo exemplo aí, eu gostaria de mais atenção ainda de vocês. A soma de 3 números consecutivos é 39. Quais são esses números? Então, reparem só, eu falei números consecutivos. Lá no lembrete, eu falei o que era números consecutivos. Se eu estou pedindo 3 números consecutivos, eu vou representar o primeiro por x, o segundo por x mais 1 e o terceiro por x mais 2. Esqueçam a parte vermelha que eu coloquei aí do lado, tá? Então, pensem só que são 3 números consecutivos. O primeiro x, o segundo x mais 1 e o terceiro x mais 2. Tá? Então, ele disse que eu precisaria somar, quando eu somar esses 3 números consecutivos, vai dar 39. Então, somando, a minha sentença matemática ficará, então, x mais 1 e x mais 2. Por quê? Porque são 3 números consecutivos. O primeiro eu representei por x, o segundo eu representei por x mais 1 e o terceiro por x mais 2. No problema, ele manda eu somar esses 3 números consecutivos. E ele disse que isso dava 39. Vamos resolver a nossa equação de primeiro grau, já que eu tenho a minha sentença matemática. Reparem que aí eu tenho 3x. 1, 2, 3. Contei 1, 2, 3 no meu primeiro lado. 1, 2, 3. Então, por isso ficou 3x. Que é igual, repetiu 39. O 1, ele é positivo, ele vai trocar de lado, ele vai passar a ser negativo. O 2, ele é positivo, vai passar a ser negativo. Lembrando que sempre é operação inversa. Estou repetindo 3x, que é igual 39 menos 1, 38. E estou repetindo menos 2. 3x de novo, igual 38 menos 2, 36. O 3, ele tem que sair do lado do x. Então, quando ele sai daí, ele está multiplicando. Então, ele passa a dividir. Então, 36 dividido para 3, 12. Então, agora a solução do meu problema. Se eu queria 3 números consecutivos, se o primeiro é 12, o consecutivo do 12 é o 13 e o consecutivo do 13 é o 14. Então, resposta, esses números são 12, 13 e 14. Por quê? Porque na pergunta dele, ele diz que são 3 números consecutivos. Se eu descobrir o primeiro 12, o consecutivo do 12 é o 13 e o consecutivo do 13 é o 14. Esse exemplo agora, ele diz, a soma de um número par com um número ímpar é igual a 41. Quais são esses números? Leitura. A soma de um número par com um número ímpar é igual a 41. Quais são esses números? Bom, se é um número par, eu vou representar por 2x. Qualquer dúvida, voltem lá naquele lembrete que eu dei para vocês no segundo slide lá. Então, eu tenho um lembrete. Aquele lembrete é muito importante. Tentem decorar aquele lembrete o que é número par, o que é o número ímpar, o que é o dobro. Aquilo é muito importante, tá? Então, número par desconhecido eu represento por 2x. Reparem aí que no problema ele não me diz que número par é esse.
Ele não falou se era 2, 4, 6, 8. Ele só falou que era um número par. Se ele só me falou que era um número par, eu vou representar por 2x. Também ele fala no problema que é um número ímpar. Um número ímpar desconhecido. Ele não disse se era 3, se era 5, se era 7. Ele só disse que era um número ímpar. Então, toda vez o meu número ímpar no problema é representado por 2x mais 1. Agora eu vou montar a minha sentença matemática, tá? Ele me disse que eu teria que somar um número par com um número ímpar. Se eu representei meu número par por 2x e o meu número ímpar por 2x mais 1, eu vou ter que somar os dois. 2x mais 2x mais 1, ele me disse que a soma desses dois daria 41. Eu somando 2x com 2x dá 4x, que é igual a 41. Trocando 1 de lado, o 1 ele é positivo, ele vai passar a ser negativo. Repetindo 4x, que é igual, e subtraindo 41 menos 1, 40. O 4, ele está multiplicando, eu vou passar o 4 dividindo. Então, 40 dividido para 4, 10. Lembrando que é sempre operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 40 dividido para 4, 10. Tá? Resposta. Esses números são 20 e 21. Por que 20 e 21? Lembrem que eu encontrei o valor de x, mas o número par ele é multiplicado duas vezes. Vejam aí que eu representei o número par por 2x. Então, se o meu x vale 10, eu vou ter que multiplicar por 2. Então, 10 vezes 2, 20. Para mim encontrar meu número ímpar para a minha resposta, lembrem que aí o número ímpar eu representei por 2x mais 1. Substituindo o x por 10, eu vou ter 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Tá? Então, minha resposta, 20 e 21. Reparem só, se eu somar o 20 mais 21, eu vou obter o 41, tá? Que era o que o meu problema me expôs desde o início. Muita calma, tá? Na hora da solução, principalmente na hora da montagem da sentença matemática. Se vocês montarem errado, o problema vai dar errado. E muito cuidado com a resposta, tá? O quíntuplo de um número diminuído de 12 é igual ao triplo de um número somado a 30. Que número é esse? O quíntuplo de um número diminuído de 12 é igual ao triplo de um número somado a 30. Que número é esse? Fiz a minha leitura, agora eu vou ter que identificar o que eu quero. O quíntuplo de um número. Quíntuplo, 5 vezes. Um número que eu não conheço, x. Quíntuplo de um número, 5x. Tá? Então, montando a minha sentença matemática. O quíntuplo de um número, 5x, diminuído de 12, é igual. Triplo de um número, 3 vezes. Triplo, 3, desconhecido x, 3x. Somado a 30. Sentença matemática. Quíntuplo de um número 5x menos 12, ou seja, diminuído de 12, que é igual ao triplo de um número 3x mais 30. Reparem que o 3x ele deveria estar do lado do primeiro, do 5x, ele não está. E nem o 12 ele está do lado do 30. Então eu tenho que fazer essa troca. O 3 vai ter que ir para o lado do 5, mas quando isso ocorre, tem que trocar o sinal. E o 12, ele tem que ir para o lado do 30, mas para que isso ocorra, ele também tem que trocar o sinal. Então, 5x menos 12 é igual a 3x mais 30. Então, vou repetir o 5x. E o 3, que ele é positivo, ele vai passar a ser negativo. Então, vou obter 5x menos 30, que é igual a 30. O 12 está negativo. Troquei de lado. Troca o sinal. 30 mais 12. Fazendo 5x menos 3, ou seja, 5 menos 3 dá 2. Repetindo o x. Então, vou ter 2x, que é igual
30 mais 12, 42. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 42 dividido para 2, x igual a 21. Pergunta, que número é esse? Esse número é 21, tá? Lembrando a vocês, para vocês ler bastante o lembrete lá do início do slide, tá? Que ali já dei toda a questão para vocês. Se vocês entenderem aquela primeira parte, para construir a sentença matemática ficará bem simples para vocês, tá? Cuidado com a resposta e cuidado na hora de montagem da sentença matemática. A atividade do livro é a página 88, os exemplos, exercício 13, 16, 17, 19 e 20. Tentem fazer, tá? Assistindo essa videoaula quantas vezes for necessário. Você já sabe, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo Zap.